Bom dia, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de aula. Estarei com ciência da natureza, falando sobre genética e seus fundamentos. Tem uma aula introdutória sobre o que é genética e um pouco de seus fundamentos. Sou o professor Fabiano Soares, Escola Franklin. Acompanhe comigo a leitura dos tópicos a seguir. Genética e seus fundamentos. Genética é a área da ciência que estuda a hereditariedade. Hereditariedade, ou herança biológica, é a transmissão de características hereditárias de uma geração para outra, originando os indivíduos com semelhança e diferença entre si, em relação a seus pais. Então, a genética é a ciência que estuda a hereditariedade, e hereditariedade, ou herança biológica, são as transmissões dessas características, que herdamos ao longo das nossas gerações. Também são observadas em animais, plantas, tudo tem a herança genética, né? A herança biológica que vem dos antepassados. Mendel e as origens da genética. Os primeiros estudos sobre a hereditariedade foram feitos com base nos estudos escritos por um monge chamado Gregor John Mendel, 1822 a 1884, que estava interessado em entender se seria possível gerar nova espécie de ervilha por meio de cruzamentos controlados. Na universidade, ele estudou ciência naturais, física e matemática. Em 1866, após muitos anos realizando cruzamento entre diferentes variedades de ervilha, Mendel publicou em detalhe os resultados. Então, a primeira vez que viu falar em genética, estudo de genética, se deu em 1822 a 1884, com o estudo de ervilha por esse monge que nós acabamos de ler. Por que Mendel estudou as características de ervilha em seus experimentos? Segundo ele, são plantas fáceis de cultivo, apresentam ciclo de vida curto, possibilitando a observação de várias gerações, produzem grande número de sementes, tem característica fácil de ser observada e comparada, como ervilhas verdes, amarelas, com vagens lisas e rugosas, e etc. Pode se reproduzir por autofecundação. Cada flor apresenta estrutura produtiva masculina e também feminina. Então, podem se reproduzir por autofecundação. E em relação a apresenta ciclo de vida curto, elas têm um ciclo de vida curto, que possibilita se observar de várias gerações. Então, por isso que Mendel escolheu os estudos das ervilhas, né? Elas também produzem bastante sementes e têm características fáceis de ser observadas. Essas são as características no qual levou ao Mendel estudar as ervilhas. Mendel pesquisou inicialmente as características de uma maneira isolada, ou seja, um de cada vez, partindo sempre de linhagem pura. Observou, por exemplo, o cruzamento de plantas de flor púrpura roxa, que só se originava planta de cor púrpura, e planta de cor branca só se originava planta de cor branca. Ele conseguia essas linhagens puras fazendo a autofecundação das plantas de maneira artificial por várias gerações, como mostra o esquema. Então tá aí como o esquema de como Mendel fazia na sua pesquisa, né? Ele pegava a estrutura e o estame, né? e o capelo das plantas aí fazia a autofecundação, originando aí outra plantinha, né? Mas com as mesmas características da inicial.
No caso, quando ele fazia autofecundação de plantas púrpura, nela se originavam plantas de cor púrpura, né? Planta de cor roxa. E quando ele fazia fecundação de plantas pura, né, de cor branca, se originava planta de cor branca. O resultado dos experimentos de Meadow, nos seus experimentos, nos seus experimentos, o Meadow observou diversas características, além da cor das flores, como mostra os quadros abaixo. Uma das características observadas nos experimentos foi a cor da semente das ervilhas. Temos aí no quadro as características das ervilhas. Aí temos as dominantes e as recessivas. As dominantes, pessoal, elas que mais aparecem. É a que predomina, a característica que predomina. Então, são conhecidas as que mais predominavam como dominante. E as recessivas são as que com mais pouco. Então, temos aí formato da semente, nós temos a lisa e a rugosa. Cor da semente, amarela e verde. Forma de vagem, temos a vagem lisa e ondulada. Cor da vagem, temos a vagem verde e amarela. Cor da flor, temos a flor púrpura e branca. Posição da flor axial ao longo do caule. Aí temos a terminal, que é na ponta do caule. E temos planta do tamanho baixo, né? E temos planta do tamanho alto. Então essas são as principais características observadas aí por Meadow. Quando Meadow cruzou ervilhas de semente amarela, de linhagem pura, com ervilhas de semente verde, também de linhagem pura, obteve descendentes com semente de cor amarela. Essa primeira geração foi chamada de geração paternal, ou geração P. É a geração das descendentes. E a geração das descendentes de geração F1. Todos os indivíduos dessa geração apresentaram sementes amarelas, no caso da geração P. Continuando seu experimento, Meadow fez a autofecundação de indivíduos da geração F1, obtendo desta vez indivíduos com sementes amarelas e indivíduos com sementes verdes. A proporção de 3 indivíduos com sementes amarelas para um indivíduo com semente verdes. Então, tinha 3 amarelas, né? A cada 3, uma semente era verde. Repetiu esse cruzamento por diversas vezes, obtendo sempre o mesmo resultado. Observa a ilustração abaixo. Então, aí temos a ilustração que Meadow fez. Vocês observam aí, na geração paternal, que é a geração P, essa geração ela se originou do primeiro cruzamento que Meadow fez, de ervilhas amarela pura com ervilhas amarela verde. Então ela se originou essas daí, a geração paternal. Na geração F1, a autofecundação, quando ele fez, ela se originou indivíduos de sementes amarelas, como vocês viram aí. Né? Tem 2 indivíduos aí com semente amarela. Meadow continuou cruzando. Já na geração F2, ele conseguiu aí obter indivíduos com semente amarelas, 3 indivíduos com semente amarela e um indivíduo com semente verde. Essa já foi a terceiro cruzamento que Meadow fez, fazendo jamais não de plantas puras, mas das plantas que eles obteve dos cruzamentos que já tinha feito. Com esse resultado, Meadow concluiu que a cor das sementes era determinada por um par de fatores hereditários, que posteriormente recebeu o nome de alelos, ou seja, de fatores responsáveis pelas características dos indivíduos que poderiam passar de uma geração para outra por meio da reprodução. Então, os alelos são, né,
os os fatores, o que permite às plantas passar as características, né, de um indivíduo para outro por meio de reprodução. Isso é ao longo de toda uma geração. Não, por isso que muitas vezes a gente vê característica de um ser, de um descendente da família lá, né, de trás, posterior. Isso é com que isso acontece através, né, dessa possibilidade que existe, que os alelos eles são responsáveis por essas características. Então, tivemos aí uma introdução sobre genética e seus fundamentos. Iremos dar continuidade a esse assunto em outra oportunidade. Já peço que faça atividade com muita atenção. Faça também uma pesquisa. Vou colocar aí também a fonte do livro de vocês para vocês lerem com bastante atenção e respondam, se dediquem o máximo para responder e aprender a atividade de vocês, e estarei aqui à disposição de todos. Tenham todos um bom dia abençoado por Deus, e que venha abençoar todos nós, e que possamos estar sempre à disposição e de prontidão, ou para ensinar e vocês para estudar e aprender o conteúdo postado, o conteúdo que nós explicamos. Então, tenham todos um bom dia, fique com Deus.